Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. O que nós desejamos é que você seja abençoado por Deus na sua vida cotidiana, que a paz que excede todo o entendimento do Senhor Jesus possa alcançar todos os quadrantes da sua vida. Pois é, nós estamos mais uma vez nos utilizando desse espaço a fim de falarmos das maravilhas de Deus, publicarmos o Evangelho do Senhor Jesus. E sempre fazendo aquela pergunta indispensável: por que pregar o Evangelho? Primeiro, nós podemos destacar a necessidade do Evangelho se tornar conhecido por todas as pessoas. Esta é a vontade do nosso querido Deus. E que a nova aliança estabelecida e executada pelo Senhor Jesus possa alcançar todos os habitantes da terra, dando a cada um dos seres humanos a possibilidade de crerem na obra de redenção já realizada pelo Senhor Jesus. De forma que a mensagem do Evangelho precisa percorrer todo o mundo, chegar às pessoas que estão ao nosso alcance. Por isso que a nossa responsabilidade como servos de Cristo é por todos os meios, por todos os canais, sempre que possível, estarmos transmitindo a palavra do nosso Deus. Por esses dias, eu fiquei muito feliz, contente, quando um amigo lá de João Pessoa publicou no nosso grupo do WhatsApp uma mensagem sua, meu irmão, amigo, companheiro de ministério, o evangelista Gilson Ricardo. Ele gravou uma mensagem, trabalho perfeito, e publicou em um dos nossos grupos, e eu fiquei contente, feliz. E aí gravamos um áudio lhe incentivando a multiplicar essas mensagens para alcançar mais vidas com a palavra do nosso Deus. O mesmo eu digo e incentivo a todos os meus conhecidos irmãos que façam o mesmo. Chegou o momento em que nós precisamos arregaçar as mangas, descruzar os braços e transmitir a tempo e fora de tempo o Evangelho, a palavra do nosso Deus, para que o Evangelho ele seja conhecido de todas as pessoas, a fim de que os seres humanos recebam a chance de escolher entre a salvação ou a perdição eterna. E o Evangelho, ele mostra esta possibilidade.
Por que pregar o Evangelho? Existe hoje uma guerra de informação. Todos os meios de comunicação estão freneticamente repassando e transmitindo a sua comunicação de forma ininterrupta. E nesta guerra da informação, nós como representantes do Reino de Deus, nós como mensageiros do Reino Celestial, precisamos ganhar a narrativa, precisamos superar todas as operações de informações que muitas vezes são mentirosas, o que nos dias de hoje se chama de fake news, porque grande parte das informações percorrem o caminho do engano, da mentira e da manipulação dos fatos. E somente através do Evangelho, que é a verdade em essência, é que nós podemos vencer essa guerra contra a desinformação e contra o volume rápido que circula por todos os canais, meios, mídias sociais, jornais, programas, grade de programação das mídias televisivas, enfim. O Evangelho precisa chegar primeiro. As pessoas têm perdido muito tempo com muitas informações, porque os que deveriam ganhar a narrativa, está em primeiro plano, os pregadores do Evangelho muitas vezes se acomodam e não querem cumprir a grande comissão determinada por Cristo. Por que pregar o Evangelho? Podemos dizer que o Evangelho, na sua grande parte, no seu conteúdo literário, é escatológico. As muitas profecias que nós encontramos são passagens bíblicas que apontam para os últimos dias. Essa parte fiel do Evangelho que trata da escatologia, nós precisamos transmitir a fim de que aqueles que vivem nas suas atividades inumeráveis e que não têm tempo e que não se interessam pelas coisas do reino de Cristo, possam tomar conhecimento antecipado dos fatos escatológicos que estão se cumprindo e que daqui para frente muito mais vai ter o seu fiel cumprimento, porque as profecias de Cristo não falharão. Esse texto que nós estamos comentando ele trata justamente da parte escatológica, que é a volta de Cristo. Hoje o nosso comentário está baseado em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4 e o versículo 16, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão
primeiro. Absolutamente previsível, como uma profecia escatológica. Eis a razão porque precisamos mostrar ao mundo e também ao povo de Deus estas verdades escatológicas que brevemente terão seu fiel cumprimento na vida da igreja. Mas antes de nós entrarmos aqui no comentário, eu quero solicitar a você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Nós temos aqui mais de 700 mensagens bíblicas, comentários e pregações, um verdadeiro seminário bíblico. Eu não digo um seminário teológico, mas um seminário bíblico. Imagine você mais de 700 aulas bíblicas, porque nós nos esforçamos, estudamos para ensinar a palavra de Deus assim como está escrita, de forma que, se você se inscrever aqui no nosso canal, só tem a ganhar. Você que tem interesse em aprender da palavra de Deus, você entra aí no nosso canal e vê aquela parte dos playlists e tem lá os temas, os mais diversos. Temos aqui carta como a de Gálatas, completamente explicada, do primeiro versículo até o último. Estamos fazendo um trabalho do livro do Apocalipse, não é? É um trabalho extraordinário de pregações, 2 versículos, 3 versículos do livro do Apocalipse. Do livro do Apocalipse nós temos mais de 70 comentários e pregações, de forma que, se inscrevendo aqui no nosso canal, você vai aprender da palavra do nosso Deus. Além do mais, dê o seu like aqui no nosso vídeo, deixe o seu comentário logo abaixo e ative o sininho. Você que já é inscrito aqui no nosso canal, por favor, por gentileza, veja essa função aí, ative o sininho. Nós temos já mais de 4.000 pessoas inscritas, e se cada um desses, todos, ativar o sininho, então as nossas publicações vai ter uma audiência extraordinária, tá certo? Então, por favor, por gentileza, você que está assistindo esse vídeo, ative o sininho. Essa função é muito importante. E também compartilhe os nossos vídeos aí nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp que você faz parte, para que possamos juntos transmitir para outras pessoas a palavra do nosso Deus e principalmente o Evangelho. Nós vamos fazer um trabalho intenso de revelação da mensagem do Evangelho de Cristo, fazer uma varredura de todo o Novo Testamento, aquelas partes em que o Evangelho ele entra em evidências. Existem partes e textos e versículos que falam sobre avivamento, outros sobre apologéticas, outros sobre motivação, outros textos sobre doutrinas, mas o nosso trabalho mais intenso é o trabalho de evangelização. Portanto, vamos juntos divulgar o Evangelho do Senhor Jesus, tá certo? E também visite as nossas mídias sociais. Nós temos o Twitter, Comentário Bíblico. Nós temos o nosso blog, Comentário Expositivo do Novo Testamento, com quase 3.500 publicações, em que de Atos dos Apóstolos até o Apocalipse nós estamos
escrevendo o comentário expositivo do Novo Testamento e temos publicado nosso blog. Repetindo, o blog é Comentário Expositivo do Novo Testamento e você vai ler um trabalho extraordinário de explicação em detalhes do Novo Testamento. Temos as nossas páginas no Facebook, os dois perfis, Evangelista Francisco Amâncio, através dos quais você encontra as nossas páginas, que são 6 páginas. Voltando aqui a nossa atenção para o texto de hoje, repetindo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O mesmo Senhor é aquele que esteve aqui há mais de 2000 anos passados, cumprindo a sua missão. O Senhor Jesus, ele enviado por Deus, o Deus de amor, bondade e misericórdia, ele veio para como homem. Por isso que Paulo, ele fala que Cristo se despojou dos seus privilégios à destra da majestade celestial, se esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma humana, e como homem veio resgatar os perdidos. Dr. Lucas, ele diz que Jesus escreveu, palavras do próprio Cristo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Esta mensagem nos faz compreender que o Deus destruía a humanidade por consequência da rebelião prevalecente naquela época, ou o Criador, numa intervenção benigna, benevolente, misericordiosa, compassiva, enviaria o que ele fez, o seu Filho Jesus, para resgatar a humanidade perdida. O mesmo Jesus que esteve entre os judeus, só fazendo bem a todos, o mesmo Jesus que teve compaixão dos sofredores e que curou milhares de pessoas, o mesmo Jesus que de forma amorosa ensinou os melhores padrões éticos e morais para corrigir as distorções das personalidades humanas. Os seus ensinos foram transmitidos para proveito não somente daqueles que lhe ouviram quando ele exerceu plenamente o seu ministério aqui na Terra, mas as gerações futuras, todos aqueles que dão crédito à mensagem do Evangelho transmitido por Cristo, se recuperam da má índole que o pecado implantou na natureza humana desde o princípio. O mesmo Jesus que veio aqui e que foi sacrificado, e que sofreu, e que foi humilhado e rejeitado, perseguido, preso, maltratado, chicoteado, cuspido, apanhou muito pelos soldados romanos, levou a sua própria cruz,
foi pendurado no madeiro e morreu ali, no sacrifício de expiação. É esse mesmo Jesus que está sentado à destra da majestade celestial, só aguardando o momento exato na economia de Deus para voltar. Esse texto que nós estamos comentando, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, desde o versículo 13 até o versículo 17, fala exatamente sobre a volta gloriosa do Senhor Jesus. Ele morreu, ressuscitou, ficou 40 dias com os seus discípulos, falando e ensinando sobre as coisas do reino de Deus, mas voltou para o seu lugar à destra da majestade celestial e a qualquer momento ele vai retornar. E o retorno de Cristo, nós temos destacado que vai fazer a diferença, mais uma vez, na história da humanidade. Muita coisa tem acontecido nestes últimos dias que tem chamado a atenção da população mundial. Por exemplo, essa pandemia que tem alcançado a humanidade, em que vidas sem números têm sido ceifadas por esta última praga que tem atingido não somente o nosso país, mas todas as nações do mundo. E isso tem provocado alvoroço em todo o planeta. Os governantes, as autoridades estão de forma nervosas tentando resolver essa causa da pandemia, e isso tem gastado tempo, energia e recursos em busca de uma solução que não chega. Porém, o mais importante não é tudo isso. O mais importante é a volta de Jesus. E o escritor ele diz de maneira muito clara nesse texto, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Quando o Senhor Jesus ele subiu para o céu, apareceram aos seus apóstolos, discípulos, e está registrado em Atos capítulo 1, do versículo 9 ao 11, e apareceram ali anjos. E os discípulos estavam admirados com a subida do Senhor Jesus, e aqueles anjos disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus, admirados? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, há de vir. Há de vir. Essa é a promessa celestial. E Paulo está dizendo aqui, olha, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Ele vai voltar. Essa promessa é fiel e verdadeira. A Igreja de Cristo precisa ter essa certeza da volta de Cristo. Muita coisa tem acontecido para nos tentar distrair. Mas o principal é isso aqui, é esse registro fiel e verdadeiro da promessa, do retorno bendito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o momento do arrebatamento da igreja, ele vai se dar com as estruturas celestiais sendo envolvidas neste grande e relevante evento, a volta do Senhor Jesus.
Por isso que o escritor fala da movimentação celestial em torno da volta de Cristo, quando diz: e o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Olha bem aqui. A pergunta é: o mundo vai ouvir isso? A resposta é não. A resposta nos faz lembrar daquele momento em que o Senhor Jesus subia, e quem foi que viu a subida de Cristo? Justamente os seus fiéis. Então esse alarido, a voz de arcanjo e o toque da trombeta de Deus, acreditamos que será tudo isso ouvido pelos que são de Cristo, por aqueles que vivem para Cristo. Os que já dormem e também aqueles que estiverem vivos no dia glorioso da volta do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então esta voz celestial, este alarido, a voz do arcanjo e o toque da trombeta de Deus, isso vai acordar. Nós comentamos no versículo anterior que aqueles que morreram em Cristo, diz o texto, que eles dormem, os que em Jesus dormem, serão acordados, serão despertados pelo alarido, pela voz do arcanjo e pela trombeta de Deus. O soar desses sons celestiais vai fazer acordar do repouso todos aqueles que dormem em Cristo. E o texto completa dizendo: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os versículos e textos anteriores dão uma importância e chama a atenção para aqueles que estavam na sepultura, que já haviam partido desta vida para outra pelas perseguições perpetradas pelo Império Político de Roma, que de maneira hostil perseguiu, prendeu e matou a muitos cristãos, principalmente no primeiro século da era cristã. E Paulo trazia esta mensagem de esperança justamente para os milhares, milhões. Hoje não temos como citar uma cifra da quantidade de servos e servas de Cristo que dormem no Senhor e que serão ressuscitados, que serão beneficiados com a volta eminente do Filho de Deus, justamente para resgatar deste mundo a sua igreja, que ele comprou e redimiu com seu precioso sangue ali na cruz do Calvário em Israel. Então esses ressuscitarão primeiro. Era uma mensagem para aquela época de motivação, a fim de que os cristãos permanecessem fiéis, mesmo em meio às perseguições, às torturas, à pressão,
as prisões e o confisco do Império Político de Roma dos seus bens, tomando o que os cristãos tinham para que, através da pobreza, negassem a fé em Cristo, das mortes. Essa palavra de motivação, ela fortaleceu a fé dos irmãos, dos filhos na fé do apóstolo Paulo, o que deve acontecer para nós nos dias de hoje. Sabemos que milhares, milhões, trilhões, perdemos o número daqueles que já partiram em Cristo, estão, na verdade, humanamente falando, esquecidos até dos seus familiares, porque muitos morreram há 2.000 anos, 3.000 anos, os justos, os que fizeram a vontade de Deus. Enfim, o tempo se encarrega daqueles que partiram há mais tempo se tornarem esquecidos até dos seus posteriores, mas estes serão lembrados e com o poder de Deus serão ressuscitados para se encontrarem com o Senhor Jesus nos ares e a partir de então desfrutarem da vida eterna com o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aquele que tem uma morada celestial gloriosa, prometida a todos aqueles que exerceram na história da humanidade a sua fé genuína em Cristo Jesus. Deixamos mais este comentário, lendo aqui mais uma vez, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho, deixe o seu comentário também neste vídeo de como podemos melhorar e aperfeiçoar esse nosso trabalho. Compartilhe as nossas matérias, visite o nosso Twitter, Comentário Bíblico, as nossas páginas, Evangelista Francisco Amâncio, o nosso blog, Comentário Expositivo do Novo Testamento. E vamos juntos nessa, levar avante a palavra de Deus, quando você compartilhar, não é? Esses nossos vídeos aí nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp. E te peço encarecidamente, você que já é inscrito aqui, ative o sininho, por favor. Se todos os mais de 4.000 inscritos ativarem o sininho, teremos uma audiência vantajosa aqui no nosso canal, Evangelista Francisco Amâncio, e isso vai nos incentivar cada vez mais a produzirmos novas matérias e certamente, juntamente conosco, você vai aprender a palavra do nosso Deus. A nossa intenção é intensificar cada vez mais esse nosso trabalho, comentário expositivo do Novo Testamento, para que possamos, como diz aqui na nossa região, esmiuçarmos a palavra de Deus nos seus mais diversos detalhes, tudo isso para a honra e glória do poderoso nome de Cristo Jesus. Assim sendo, eu digo mais uma vez, até o próximo comentário.